nós também podemos provar da sua presença no nosso dia a dia. Os discípulos puderam provar estando com Jesus, convivendo com Jesus, vendo Jesus, conversando com Jesus, né, naqueles dias. Hoje, para nós, é mais profundo ainda essa nossa comunhão com o Senhor nosso Deus. Porque os Espíritos, nessa caminhada em que eles tiveram com Jesus, durante quantos anos Jesus caminhou com os discípulos, ensinando os discípulos, Felipe? Lembra? Ele começou o ministério com 30. Então, 3 anos. 3 anos. Por 3 anos, né? Jesus caminhou com os seus discípulos, ensinando-os a sua palavra, convivendo com ele, mostrando para eles os milagres e o que eles podiam realizar em o seu nome. Durante 3 anos, eles aprenderam da palavra do Senhor, o nosso Deus. Mas nós temos um privilégio maior, porque hoje nós temos a palavra do Senhor nosso Deus, conversamos com o Senhor nosso Deus e temos o Espírito Santo de Deus habitando as nossas vidas. E se nós temos a palavra do Senhor e temos o Espírito Santo de Deus, nós temos mais do que os discípulos tinham lá no início com Jesus, porque eles só aprendiam com Jesus, eles só aprendiam a palavra, mas eles não tinham ainda o Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Hoje, amados irmãos, é melhor ainda, porque nós temos já o Espírito Santo de Deus conosco. E Paulo diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós como? Com gemidos inexprimíveis. O que é gemido inexprimível, Sônia? Exatamente, não tem como você explicar que o Espírito Santo de Deus, como que o Espírito Santo de Deus intercede por você, como o Espírito Santo de Deus te ama, como o Espírito Santo de Deus cuida de você, como o Espírito Santo de Deus olha para você, como o Espírito Santo de Deus sente aquilo que você está sentindo. Por isso é que nós não podemos nunca afirmar que nós estamos sozinhos, porque o Espírito Santo de Deus está sempre ali conosco. A palavra do Senhor nosso Deus diz que se os nossos irmãos nos abandonarem, se os nossos amigos nos abandonarem, o Senhor me acolherá. O Senhor sempre nos acolhe. O Senhor sempre está conosco. E Ele está conosco através do seu Santo Espírito. O Senhor está conosco através do seu Santo Espírito. E é sempre o Senhor que vem ao nosso encontro. Jesus visitou a casa de Simão. Jesus visita também a minha casa. Jesus visita também a sua casa. Jesus visita a casa daquele irmão que está nos vendo por intermédio da internet, do Facebook, do YouTube. O fato é que Deus vem ao nosso encontro, porque Ele nos ama. E Ele vem ao nosso encontro porque Ele sabe das nossas necessidades. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4, o verso 38 e o verso de número 39. 2 versículos apenas, mas para nós aprendermos muito aqui nessa tarde a respeito dessa visita de Jesus na nossa casa. Visita de Jesus no nosso lar, visita de Jesus na nossa família. Lucas 4, do verso 38 e 39 diz assim: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, em febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E logo levantou-se, passando a servi-los. Logo, deixando a febre, ela passou a servi-los. Amados, eu quero destacar aqui algumas coisas para nós, nessa visita de Jesus na casa de Simão. Deixando ele a sinagoga. Onde é que Jesus estava? Onde é que Jesus estava? Na sinagoga.
A sinagoga era o quê? A igreja. Então Jesus estava na igreja. Olha que coisa interessante. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Cristo, o Yeshua HaMashiach, né? O Cristo do Deus vivo, segundo João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Salvador. Onde é que ele estava? Na igreja. Olha, amados irmãos, como muitas vezes nós não damos muita importância no estar na igreja. E como Jesus nos mostra que ele amava estar na igreja. Ele amava estar na comunhão com os irmãos. Esse período da pandemia tirou de muitas pessoas o desejo de estar na igreja. Mas Jesus nos ensina a importância de nós estarmos na igreja, de estarmos na comunhão com os nossos irmãos, de estar louvando, de estar ouvindo a palavra do Senhor, o nosso Deus. Se Jesus, que era Jesus, frequentava a sinagoga, frequentava a igreja, muito mais nós precisamos e temos que sentir esse desejo de estar na igreja, porque a igreja para o salmista é um lugar maravilhoso. Ele diz assim no Salmo 84, quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, mas eu encontrei, Senhor, os teus altares. Então estar na igreja para o salmista é estar diante do Senhor nosso Deus. É estar no altar do Senhor, nosso Deus, é estar na presença do Senhor, é desfrutar da presença do Senhor, nosso Deus. Que você que está em casa, que você que está aqui, continue amando estar na casa do Senhor, nosso Deus. Não troque esse lugar, não troque esse tempo por nada da sua vida, como nós cantamos com a Ana, não há nada melhor, não há nada igual a estar na presença do Senhor, o nosso Deus. Não pode existir nada melhor para nós do que estar na casa do Senhor nosso Deus. E Jesus nos ensina nesse texto a importância de estar na casa, na igreja, na casa do Senhor nosso Deus. E ele esteve lá na sinagoga. E esteve na sinagoga lá nós vamos ver em Mateus. Mateus diz que tinha alguns discípulos com eles. Marcos também registra isso, que tinha alguns discípulos com Jesus, mas Simão não estava. Então ele vai para a casa de Simão. Ele observa que Simão não esteve na sinagoga. Simão não esteve naquele momento com eles. Aí então ele vai para a casa de Simão. Amados, é importante esse nosso momento de comunhão, porque é nesse momento nosso de comunhão entre os irmãos e com Deus, que nós sentimos também a ausência de irmãos da igreja. Dona Cidinha orou, nós imaginou se todos os irmãos, né, que têm a liberdade para estar nessa tarde, pudessem estar conosco, certamente esse número seria maior, né? E nós estamos felizes aqui hoje porque, né, temos esses dois jovens aqui na igreja conosco, né? Quem são esses jovens, irmãos? Sabe o nome deles? Oi? Eu tô falando dos dois, mais dos dois adolescentes ali primeiro, né? Dos dois adolescentes ali primeiro, né? O Felipe e o Micael. São dois, sou Felipe, porque esses dois adolescentes, esses dois aqui, ó, a Ana, está quase toda a tarde conosco, né? Quase toda a tarde da bênção ela tem vindo conosco, né? Glórias a Deus pela vida dela, é a nossa ministra de louvor aí, e ama estar aqui louvando e glorificando o nome do Senhor. E o Júnior também tem estado conosco, né? E hoje ele me lembra, pastor, hoje tem tarde da bênção, né? E hoje tem café, né? Hoje tem tarde da bênção e depois tem o café, né? Mas é maravilhoso poder vê-los na casa do Senhor nosso Deus, né? A Marina, toda tarde da bênção, ela está conosco, né? Ela não perde uma tarde da bênção, essa menina, né? Não, mas é bom, é gostoso estar na casa do Senhor nosso Deus. As crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, é bom estar na casa do Senhor nosso Deus, porque é aqui que nós observamos, né, a carinha, o sorriso um do outro, sabemos como é que os irmãos estão.
E Jesus, percebendo que Simão não esteve, ele foi direto lá para a casa de Simão. Ele falou: eu preciso visitar o Simão hoje. Eu preciso passar lá na casa do Simão. Eu preciso ir lá na casa do Simão hoje. Alguma vez o Espírito Santo de Deus já falou com você, como falou aqui com Jesus, nesse momento? Hoje eu preciso ir lá na casa da Idélia. Eu não posso deixar de ir lá na casa da Idélia hoje, né? Tem que ir lá na casa da Sônia hoje, né? Ou hoje eu tenho que ir lá na casa da Edilene. Tem que ir lá na casa do seu Ivo, né? Tem que ir lá na casa da dona Dilma. Tem que ir na casa dos irmãos. Eu tenho que ir, né? Jesus sentiu essa necessidade de estar ali na casa de Simão. E Jesus nos visita todos os dias. Jesus está sempre visitando as nossas casas. Porque Ele nos ama e Ele tem esse carinho e esse zelo todo especial para com as nossas vidas. E Ele vai nas nossas casas. E Ele se manifesta lá nas nossas casas. E Jesus chega lá com os discípulos na casa de Simão e justamente a sogra de Simão estava enferma e com uma febre muito alta. E os discípulos estavam com ele e pedem: ô Jesus, a sogra do Simão está doente. A sogra de Pedro está doente. O senhor não pode fazer nada por ela, não? Oh, como é bom quando nós temos Jesus na nossa casa, né? Como é gostoso quando nós temos Jesus na nossa casa. Nós podemos fazer o quê? O que os discípulos fizeram para Jesus? Rogaram a Ele, pediram a Ele. Nós podemos então pedir para Jesus. Nós podemos conversar com Jesus. Nós podemos pedir para Jesus. E os discípulos rogaram a Jesus: Jesus, olha, a sogra de Pedro está doente. E a Bíblia diz, amados irmãos, que Jesus vai até ela, se inclina. No texto de Lucas, de Marcos, diz que ele pega pela mão, ele pega ali na mão dela, né? No Antigo Testamento, quando tinha uma pessoa doente, você tinha que ficar longe. Você não podia ficar próximo daquela pessoa. Mas Jesus chega ali para aquela mulher e se inclina onde ela está, né? Ele não chega e olha de longe, nem dá um tchauzinho para ela, né? Jesus poderia simplesmente olhar para ela e sacudir a cabeça e ela ficar curada. Jesus poderia simplesmente olhar para ela e ela ficaria curada. Os discípulos rogaram a ele, mas ele não somente olha para ela, mas ele vai, a Bíblia diz que ele se inclina ali na cama onde ela está e pega na mão dela e ora com ela. Jesus se importa com a minha dor, com a sua dor. Jesus se importa conosco. Muitas vezes você está em casa achando que todos se esqueceram de você, que ninguém se lembra de você, que ninguém se importa com você. Mas eu quero dizer a você que Jesus se importa e muito com você. E Ele vem e Ele vai até a sua casa, como Ele foi na casa de Simão, e Ele se curva onde você está. Ao vivo e a cores. Obrigado, Délia, é verdade. Amém, amém, glórias a Deus, né? É Jesus ao vivo e a cores, Ele nos visita. E na ação do Espírito Santo de Deus, né? Ele nos visita e na ação do Espírito Santo de Deus, Ele também, né, se curva ali onde nós estamos, às vezes na nossa dor, às vezes no nosso sofrimento, às vezes nas nossas lágrimas, nas nossas tristezas, nas nossas incapacidades, mas Ele se curva ali onde nós estamos e estende a sua mão e nos consola, e nos conforta, e nos anima, e nos vivifica, e nos cura. E nos cura. Porque isso que aconteceu ali com os discípulos, quando eles rogaram que Jesus olhasse para a sogra de Pedro, imediatamente ele foi lá e curou. Os milagres acontecem, amados irmãos, quando Jesus está presente. E Jesus está sempre presente. Ele disse lá em Mateus 28 que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
É uma promessa de Jesus estar todos os dias conosco. E Ele está todos os dias conosco através da ação gloriosa do Seu Santo Espírito. E a Bíblia diz que depois que Ele estendeu a mão, curou a sogra de Pedro, ela se levantou e foi servi-los. Ela não se levantou dali e foi fazer o que ela tinha que fazer na casa, ou deixou eles ali e foi para contar para alguém o que tinha acontecido com ela, que ela já estava curada. Mas ela se levantou dali para servir a Jesus, servir aos discípulos. O Senhor nos visita, o Senhor nos cura, para que nós possamos servi-lo, para que nós possamos ser úteis no seu reino, na igreja. Há muitas pessoas que só querem o milagre de Deus, mas não querem Deus. Eles querem que o milagre aconteça na vida deles, mas eles não querem compromisso com Deus. Eles não querem servir ao Senhor, o nosso Deus. E Deus tem um propósito. Jesus tem um propósito a ir ali, para nos ensinar algumas coisas. Primeiro, a importância do culto, de nós estarmos na igreja. Em segundo, descobrimos se tem alguém que não esteve presente, nós precisamos ver se essa pessoa está precisando de alguma coisa. Terceiro, aprender com os discípulos. Se Jesus está presente, nós temos que interceder. Precisamos orar. E saber que Jesus vem ao nosso encontro, Ele se curva, Ele toma a nossa mão, e ao vivo e a cores, como disse a Idélia, nós sentimos a presença de Deus. Somos tocados por Ele, Ele nos cura. E nos cura com o propósito de que o sirvamos. Amém? Feche teus olhos. Jesus está visitando hoje a sua casa. Nós estamos aqui como os discípulos, intercedendo por você e pela sua casa. Qual é o milagre que você está guardando hoje para a sua casa? Qual o milagre que você está buscando hoje para você, para a sua casa? Pedro precisava de um milagre, a cura da sua sogra. E Jesus realizou esse milagre naquele dia, lá na sua casa. Hoje Jesus visita a sua casa. Qual é o milagre que você precisa? O que é que você está necessitando? O Senhor Jesus quer fazer um milagre na sua casa hoje, para que a sua casa seja uma casa que serve a Ele, como a sogra de Pedro passou a servir os discípulos, para que todos na sua casa estejam servindo ao Senhor, e para que você tome essa decisão de ser mais firme em estar na casa do Senhor nosso Deus, que você tome essa decisão de estar mais presente na casa do Senhor o nosso Deus, de servir ao Senhor o nosso Deus, de buscar ao Senhor nosso Deus, de ser instrumento de bênção na vida daqueles que precisam, na vida daqueles que estão necessitados. Qual é o milagre que você precisa para a sua família hoje, para que ela possa passar a servir ao Senhor o nosso Deus? Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor está passando hoje, visitando, ó Pai, lares, nessa tarde. Ó Deus Todo-Poderoso, nós rogamos ao Senhor, Pai. Opera, Senhor, meu Deus, milagres, Senhor. De cura, Senhor, de libertação, Senhor, de salvação, Senhor, meu Deus. De paz, Senhor, meu Deus, de reconciliação, Senhor, de perdão dentro dos lares nessa tarde, Senhor. Para que, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, assim, Senhor, meu Deus, como a sogra de Pedro, sendo curada, passou a servir ao Senhor, Pai. A nossa casa também curada, possa passar a servir ao Senhor, em nome de Jesus.
A nossa casa, Senhor, meu Deus, salva, liberta, possa passar a servir ao Senhor, o nosso Deus, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, visita, Senhor, cada lar, cada família que nesta tarde, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, aqueles que vão nos ouvir, Senhor, que o Senhor visite essas casas, Senhor, e que haja milagre nessas casas, Senhor, para que eles possam passar a servir ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor, sopra do teu Santo Espírito, Senhor, e faz, ó Deus, a tua obra em nossos lares, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.